O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão retiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouviste o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta, joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem de se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirá os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, hoje, movidos pela palavra de Deus,
Como eu disse no início da celebração, nós precisamos de um novo olhar sobre os mandamentos, sobre a lei de Deus. Não vivermos nem praticarmos o legalismo, praticar a lei pela lei, porque senão nós iremos perder o essencial da lei, que é o amor. A lei sem amor mata. A lei com amor cura. Foi assim que Jesus venceu toda a sua vida. Ele nunca abriu mão da lei. Mas na lei que ele praticava e ensinava, estava a sua essência, o amor. Porque para ele a lei maior é a lei do amor. E os textos bíblicos nos falam disso hoje. A primeira leitura do texto do livro do Eclesiástico começa com uma condicional. Se queres observar, Deus não obriga ninguém a cumprir os seus ensinamentos. Ele nos dá a liberdade. Nós somos livres. Deus nos deu essa graça da liberdade. Nós somos livres para fazer a nossa escolha. Deus não obriga ninguém, você não é obrigado. Se queres. Agora, nós temos que entender que toda a nossa escolha que nós fazemos na vida, ela tem uma consequência, ou para o bem ou para o mal. Então nós temos chamado liberdade, livre-arbítrio. Você pode usar sua liberdade para o bem ou para o mal. Ela pode, se você usar para o mal, a sua liberdade, ela pode trazer uma consequência má para você ou para alguém. Eu sou livre, por exemplo, eu sou livre para, de repente, eu posso escolher, eu tenho essa liberdade de eu estar, por exemplo, num carro e andar na contramão. Embora a lei não diz que não, mas eu posso, eu sou livre, eu posso escolher o mal. Mas ao fazer isso, eu sei que isso vai trazer uma consequência trágica na minha vida ou na vida do outro. Então eu tenho que ter consciência da minha liberdade. Todos nós somos livres. Mas é preciso a gente ter muita consciência como que nós usamos a nossa liberdade. Porque ela pode, se eu usar mal, ela pode ter uma consequência muito trágica na minha vida. Ou na vida do outro também. Se queres, diz o texto, nos levando a compreender que nós temos, portanto, a liberdade para escolher seguir ou não os ensinamentos de Deus. O texto diz assim, os dois caminhos. Deus diz assim, eu coloco diante de você o fogo e a água, aquilo que queima e aquilo que alivia, a vida ou a morte. Você pode escolher. Diante de nós, às vezes tem dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Você pode escolher, você é livre para escolher. Mas Deus diz assim, escolhe o caminho da vida, você é livre, mas escolhe o bem. Ele nos chama a viver com sabedoria. O que é viver com sabedoria? O que é sabedoria? É você ter a capacidade de discernir entre o bem e o mal, no intuito de você não sofrer as consequências das más escolhas que você faz na vida.
Porque muitas vezes é fácil a gente colocar a culpa em Deus. Ah, Deus quis. É destino. Quem falou isso? Não é porque Deus quis, não é porque é destino, isso é destino, não. É porque você escolheu errado, meu irmão. Não é porque você quebrou a cara do outro, teve a consequência, não é porque Deus quis aquilo, não. Não é porque é destino, não. É porque você escolheu mal. Os caminhos são escolhas que nós devemos percorrer com liberdade, mas com responsabilidade. O texto termina dizendo assim, que Deus não mandou ninguém agir como ímpio. Deus não deu ninguém a licença de pecar. A nossa vida é um caminho de decisões que nós precisamos fazer todos os dias. Todos os dias você tem que fazer uma escolha na sua vida. E todas as nossas decisões, de maneira sábia, elas têm que ser para o bem. Porque se elas forem para o mal, elas trarão consequência trágica na nossa vida. Você tem a liberdade de plantar a semente que você quiser. Mas lembre, você vai colher o que você plantou. Você tem a liberdade de plantar a semente do bem ou do mal, mas você vai colher o que você plantou. É isso que essa primeira leitura do livro do Eclesiástico nos chama a atenção. Por isso que o Salmo diz assim: são felizes aqueles que andam conforme a lei de Deus. Feliz é quem anda segundo as orientações de Deus. Paulo, na segunda leitura, ele nos convida a viver com sabedoria, não a nossa, mas a sabedoria que vem de Deus. É essa sabedoria que nos aponta o caminho certo. Essa sabedoria apontada por Paulo não é aquela do mundo, mas sim a sabedoria que vem do Espírito. E aí nós temos o texto do Evangelho, que é uma continuidade do Sermão da Montanha. Jesus está na montanha sentado, falando do reino de Deus. E ele diz assim: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir a lei, mas dar-lhe pleno cumprimento. Jesus, ele não eliminou a lei, mas com ele ela ganhou um sentido novo. Percebemos que ele nos dá 6 exemplos da prática da lei. No texto de hoje nós temos 4. O primeiro, ele diz assim: não matar. Para os antigos, bastava não matar. Isso era o suficiente para cumprir a lei. Mas permitia odiar, prejudicar as pessoas. A gente não mata alguém só com uma arma, não. Você mata alguém, talvez com a calúnia, com os julgamentos. Quantas pessoas nós assassinamos nas redes sociais? É uma arma hoje. E que a gente mata as pessoas por ali. Isso é assassinato. Isso é matar. Talvez diante das nossas palavras,
com as nossas mentiras, com o nosso ódio, com a nossa inveja, com os nossos preconceitos. São outras formas de assassinato e que nós praticamos. E é isso que Jesus diz para nós. Quando ele diz, se você chamar o seu irmão de tolo, você vai para o inferno. É isso que Jesus está dizendo, olha. A gente assassina o outro pela falta do amor, pela falta de caridade. Para Jesus, a lei primeira tem que ser o amor, o perdão, a reconciliação, são formas de resgatar a vida. Por isso que ele diz, se você tem alguma coisa contra o irmão, vai reconciliar com ele. A reconciliação é uma maneira da gente ressuscitar o outro, que nós matamos no coração. Quantas vezes a gente diz assim, fulano para mim está morto. São sepulturas que nós carregamos no nosso coração, porque a gente mata o outro no coração da gente, por causa do ódio. O segundo ponto é sobre o adultério. Aqui, adultério, ele se equivale a roubo. Nesse caso, o pecado não consiste, por exemplo, do homem ofender a esposa ou vice-versa, mas em possuir uma mulher, ou mesmo possuir um homem que pertence a outra. Ampliando essa lei, Jesus vem mostrar que o adultério não é apenas a traição, mas o desamor, o desrespeito, a desvalorização do outro. Porque existe adultério também hoje, por que não? Nas redes sociais. E para superar isso, Jesus propôs fechar algumas portas, onde o mal pode entrar. Ele cita dois, o olho e as mãos. Quando ele diz assim, se teu olho te levar a pecar, arranca-o. Se tua mão levar a pecar, corta. Ele não está mandando isso não, porque senão, com toda certeza, eu e você já tínhamos arrancado o nosso olho, já tinha cortado a nossa mão, todos nós. Ele não está mandando isso não, ele está lembrando para nós o seguinte, porque o olhar, todo pecado ele começa com o olhar, é a cobiça. Eu olho, desejo, e minhas mãos é a ação, é a prática. Ele diz assim, controle o seu olhar, porque o olhar, o olho e as mãos têm uma relação com o coração. Então o mal a gente elimina pela raiz, e todo mal começa no coração. É lá no coração que nós vamos fomentando os nossos desejos, as nossas más intenções. Por isso, Jesus diz assim, está querendo dizer para nós, purifica o teu coração. Elimine do teu coração aquilo que te leva a pecar. Que no coração exista a prática do amor. O terceiro ponto que Jesus aborda é o divórcio. Naquele tempo, o divórcio, o matrimônio, era um contrato entre duas famílias. O homem comprava a noiva, e assim o marido exercia plenos poderes sobre a mulher. E a mulher tinha dois, diríamos assim, duas funções: ter filhos e servir o marido. Na época era assim. O homem era o senhor e a mulher a sua propriedade. Quando a lei de Moisés permitiu o divórcio, que era um direito exclusivo do homem, não da mulher, porque ele poderia exercer o direito do divórcio, caso
ele encontrasse algum inconveniente na sua esposa. Por exemplo, se a esposa adoecesse, se ela não tivesse filhos, ele poderia mandá-la embora. E Jesus, então, ele é contra esse absurdo que não protegia a mulher. E Jesus diz que um dos maiores compromissos da vida é você manter-se fiel a quem você prometeu amar. Trata de se proteger o amor e a felicidade dentro do matrimônio, não só, mas também numa relação de amizade. Ser fiel significa manter uma aliança, um pacto de amor. Aconteça o que acontecer, eu estou com você. Isso dentro do matrimônio, dentro de uma amizade, é fidelidade. O quarto ponto que Jesus fala é sobre o juramento. Aos antigos foi permitido que jurassem em nome de Deus, desde que aquele juramento fosse cumprido. Você poderia jurar em nome de Deus, mas tinha que manter o juramento. Jesus não. Para ele, o juramento é um sinal de fraqueza, de incapacidade. A proibição dos juramentos feito por Jesus é um convite à sinceridade, à lealdade, ao compromisso. Quando alguém tem uma vida correta, ela não precisa de jurar para ninguém, não. Quando o sim é sim e o não é não, não é necessário você jurar pela sua vida, nem pela vida por Deus. Não há necessidade disso. É sim, sim, não, não. Portanto, Jesus não retirou nada da lei. Ele só colocou amor nas palavras, nos convidando a viver essa lei do amor. Por quê? Porque quem ama não mata, quem ama não trai, quem ama não escandaliza, quem ama perdoa, quem ama cumpre todos os mandamentos. Não basta cumprir não matar, é preciso ir além disso, é preciso valorizar a vida, cuidar da vida do. Não basta cumprir não cometer adultério, é preciso ir além e viver amando, respeitando os valores da pessoa, do outro, respeitando teu amigo, tua amiga, respeitando tua esposa, teu esposo, respeitando o teu namorado, tua namorada. Não basta cumprir, não repudiar a sua mulher, é ir além, é valorizar as mulheres na nossa sociedade, é valorizar a dignidade de todas as mulheres, respeitar todas as mulheres. Não basta cumprir, não jurar, é preciso ir além, é preciso viver a lealdade, a sinceridade. Então nós podemos sintetizar a liturgia da palavra de hoje, afirmando que Jesus não veio trazer uma lei radical e severa, não. Ele pregou o Evangelho, que significa uma alegre notícia para nós. Não é a lei que salva, é o amor que salva. Não é uma lei que salva, é o amor que salva. Porque uma lei sem amor mata, uma lei com amor cura. Que nós sejamos praticantes da lei de Deus,
que nós possamos escolher o melhor caminho, que é o caminho da prática da lei maior, que é o amor que Deus tem por cada um de nós e que nós precisamos preservar também por cada pessoa que nós convivemos e partilhamos a vida.